voltados para cristãos novos, maduros, de uma forma geral, e tem o seu propósito, o seu lugar no reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar as crianças. Pastor, e o momento da oferta? Antes da ceia nós vamos ter o momento da oferta, mas agora nós vamos chamar as crianças. E eu quero que... Cadê o pastor Paulo? Não está aqui. Ele saiu, foi dar uma assistência ali no imersão que está acontecendo aqui na CIP. As crianças. Cleide Robson. Um pouco antes da gente ministrar a ceia, vocês vão pegar os elementos aqui e vão servir as crianças lá no Agape Kids, tá? A ceia do Senhor. Vamos lá, criançada, vamos orar? Por que vocês estão longe do pastor? Me diga aí. Vocês estão com medo do pastor? O pastor é bonito. Ninguém falou nada. Não deu para entender, né? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pelo Agape Kids, por cada pastor e pastora de criança que está servindo nessa casa, por cada criança que aqui, ó Pai, está recebendo a semente do Senhor, a palavra, essa palavra viva e eficaz, ó Pai. No nome de Jesus nós pedimos, abençoe cada família representada aqui por essas crianças, em nome de Jesus que oramos, amém e amém. Pode acompanhar os tios e as tias. Pega a sua Bíblia comigo, Números 23, 19, Números 23, 19. Números 23, 19. Antes de começar aqui, fazendo uma pequena introdução, vivemos uma sociedade hoje sobre uma necessidade de aprovação. Há uma necessidade muito grande de nós recebermos a validação das pessoas, das instituições, do nosso trabalho, daquilo que fazemos. Sim ou não? Há uma necessidade muito grande. E é interessante que quando nós somos crianças, nós podemos ser injetados ou até mesmo amaldiçoados pelos nossos pais. Porque muitas vezes os nossos pais, eles podem validar uma verdade ou podem não validar uma verdade de Deus sobre a nossa vida. E essa validação vai gerar consequências no decorrer do tempo. Mas não é um assunto que eu vou falar essa noite, mas eu quero que você entenda que nós, quando nascemos, nós já nascemos com essa necessidade de receber a aprovação, de ser validado naquilo que fazemos, naquilo que somos, naquilo que nós estamos envolvidos, na nossa profissão. E é interessante, quando nós vamos para a Bíblia ela vai falar sobre o obreiro aprovado. A Bíblia vai falar sobre você realmente chegar naquele dia e ser aprovado pelo Senhor. A Bíblia diz que Deus confia algo a você, e você precisa ser encontrado fiel ou não encontrado fiel, mas você vai pedir, Deus vai pedir de mim, de você, prestação de contas. E essa aprovação é algo que faz parte da nossa vida, o ser aprovado, o ser validado. E a mensagem de hoje tem tudo a ver com isso, sobre viver aprovado por Deus. E a questão, irmãos, que nós sempre falamos aqui, e que a Bíblia ela afirma isso, a questão não é como você começa, mas é como você vai terminar os seus dias. E nessa jornada do terminar a sua vida, tem muito a ver com o que você escolhe hoje. Hoje tem muita coisa do que você está vivendo, é fruto das escolhas que você fez no passado. Muito do que você está vivendo hoje, não quer dizer que é tudo, mas tem coisas que você vive hoje, que são escolhas, são consequências das escolhas que você fez dias atrás. Então, se você escolheu comer muita picanha, se você escolheu comer muita gordura, hoje, se você chega a uma determinada idade, você está enfrentando um grande problema com a balança. Se você tem problemas que são problemas genéticos, como o meu, que vem de uma família obesa, você vai ter que tratar isso. Por quê? Porque é algo genético. E muitas vezes a gente fica procurando os culpados, mas tem coisas que nós herdamos.
E nós precisamos realmente pensar sobre essas coisas na nossa caminhada cristã, sobre chegar lá na frente e dizer, ouvir do Senhor, escute isso, ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Pode entrar. Olha para o seu irmão com aquele sorriso de profeta e diga assim, servo bom e fiel. E aí, irmãos, nós queremos realmente mostrar que o ser aprovado por Deus é o caminho para o cumprimento das promessas, mesmo quando passamos por processos dolorosos. Então eu vou dizer para os irmãos, quando eu estava dentro desse contexto da montanha, e algumas coisas que eu pensei, é em um pastor de 25 anos, onde ele estava mais gordo do que eu, mais obeso do que eu, e na flor da idade. E ele pensando que ele não conseguiria, que ele ia morrer. E, irmãos, dentro de uma caminhada, se a pessoa realmente não entender que a caminhada dele, a vida dele, Deus deu para ele uma vida, e essa vida você vai prestar conta desta vida. E quando você chegar lá na frente, irmãos, o que você vai fazer com esta vida? O que você vai desfrutar desta vida? E a Bíblia, olha o que diz lá em Números 23, 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Todo sonho dado por Deus é uma semente de destino. Você pode dizer isso comigo? Todo sonho dado por Deus, mais forte, todo sonho dado por Deus é uma semente de destino. Tem promessa de Deus aqui? Alguém tem promessa de Deus aqui? Você tem certeza? Amém? Mas antes da colheita, Deus nos conduz a processos que moldam o nosso caráter. Eu não posso entregar uma nota de R$1.000 para uma criança ou R$1.000 para uma criança, se ela não tiver maturidade para administrar aquele dinheiro. Sim ou não? E aí, dessa forma também, irmãos, tem muitas coisas que Deus quer entregar para mim, Deus quer entregar para você, Deus quer entregar para sua casa, para sua família, e está lá na promessa de Deus, sim ou não? Mas muitas vezes nós não passamos pelos processos de maturação, os processos de maturidade, e aí a gente não pode acessar essas promessas de Deus. Não que Deus não é mau, pelo contrário, Deus é um Pai justo, Deus é um Pai fiel, Deus é um Pai que realmente sabe o que faz, irmãos, porque se você fosse Deus, porque se eu fosse Deus, esse mundo já tinha acabado, porque a nossa justiça não é uma justiça igual a de Deus, porque Deus é longânimo. Irmãos, você já imaginou se Deus não tivesse paciência com você, como você não tem com as pessoas? Olha para o seu irmão e fala assim, Deus está falando com você, irmão. Irmão, já pensou se Deus fizesse com você como você faz com as pessoas? Por quê? Porque a paciência de Deus, irmãos, a paciência de Deus, ela é longânima. E Deus está sempre trabalhando nos processos para moldar o nosso caráter. E aí, irmãos, nós olhamos que cada promessa de Deus tem um processo. Eu olho para a vida de John Wesley, irmãos, fundador do metodismo, ou da igreja metodista, com tantos braços que a metodista teve. Ele pregou milhares de sermões, mas antes de ser usado por Deus, ele confessava que ainda não tinha um coração aquecido pelo Espírito Santo. Foi apenas depois de muito tempo de preparo, frustração, que ele experimentou o avivamento que incendiou a Inglaterra. Assim, irmãos, o nosso figura, o nosso personagem, aquele que vai nos inspirar na mensagem de hoje, nós vamos olhar para a vida de José. José também recebeu uma promessa de Deus, mas ele precisou passar pelo processo de Deus. Diga comigo, processo de Deus. Porque, irmãos, às vezes você está passando por um processo, você acha que é do diabo, e não é do diabo. O que eu gosto de dizer? O diabo, pastor, nós estamos aqui para ouvir falar de Deus. Eu sei, mas vamos falar do inimigo também, para a gente poder entender como que Deus faz. O que é o diabo? O diabo é um pitbull bravo, espumando, mas que está na coleira de Deus. Irmão, não tem esse negócio que Deus fica lá brigando com o diabo, guerreando. Irmão, o diabo, até
até para ele fazer alguma coisa, como foi na vida de Jó, ele teve que ir lá e pedir: o senhor permite? Você entendeu? E aí Deus, irmãos, ele apostou, não na loteria, mas ele apostou em Jó. E ele falou: eu conheço o caráter de Jó, e diante daquilo que ele vai ser provado, eu vou extrair o melhor de Jó. Porque Jó já achava que era bom. Irmão, se eu e você fosse Jó, você já não tinha jogado a toalha há muito tempo? Não, irmão, seja sincero, sim ou não? Sim, Gustavo? Sim, irmão, eu já... Irmãos, o camarada chegou a um ponto que para ele coçar, ele pegava caco de telha e coçava as suas chagas. O mau cheiro de Jó, ninguém conseguia ficar perto, porque a carne estava podre. Mas ele não blasfemou de Deus. E chegou lá os amiguinhos da onça e arrumaram um monte de teologia para explicar aquela situação. Mas Jó permaneceu fiel. Jó passou pelo processo. E aí Jó, quando ele passa pelo processo, quando ele é aprovado por Deus no processo, aí ele diz assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem o Senhor. Ah, irmãos, toda luta, toda provação, todo preparo que Deus faz em nós é para que Ele seja glorificado, é para que Ele seja conhecido, é para que Ele seja manifestado, é para que o bom perfume de Cristo se exale através da sua vida. Aleluia! Então, irmãos, a história de José nos mostra uma jornada onde a promessa é o palco onde Deus forja os aprovados. Eu vou repetir. A história de José nos mostra que a jornada até a promessa é o palco onde Deus forja os aprovados. Então Deus vai preparar você. Irmãos, Deus sabe quem é você? Não, de verdade, Deus sabe quem é você? Deus sabe o seu CPF? Deus sabe o que você faz? Então eu vou repetir para você não esquecer. Deus não se perdeu na sua história. Deus tem uma história para você. Deus escreveu uma história para você. Salmo 139, lá diz que Ele sabe todos os dias da nossa vida. Está escrito no seu livro. Ah, pastor, mas e o que eu estou vivendo agora? Não quer dizer que é culpa de Deus, mas que Deus tem uma história para você. Ele tem. Ah, se você vai para a direita, para a esquerda, Deus vai trabalhar para te voltar no processo, até que você conclua a sua carreira e você volte para casa aprovado, vazio de si, vazio de tantas coisas que vêm para contaminar você, para você chegar naquele dia, como a Bíblia diz, que Davi voltou para sua casa aprovado. Ah, irmãos, Deus não precisa de tempo para cumprir suas promessas. Alguém diga amém. Deus não precisa de tempo para cumprir suas promessas, mas nós precisamos de tempo para estar prontos para recebê-las. E aí eu quero perguntar para você: você está pronto para receber as promessas de Deus, ou você está no processo para vivenciar as promessas de Deus? Porque, irmãos, muitas vezes, quando nós encontramos com pessoas maduras, pessoas vivenciadas, e aí você fala assim: como você conseguiu? Como você conseguiu? Aí a pessoa vai falar assim: pela graça de Deus. Humanamente não havia possibilidade de conseguir. Humanamente não havia possibilidade de conseguir. Eu vou dizer para vocês: humanamente o Jean não conseguia subir a montanha. Humanamente, conseguia, Gustavo? Conseguia, Guilherme? Que já foram, o João Paulo não sei se está aqui, que também já foi. Humanamente não conseguia. E o momento que eu mais foi leve a caminhada foi no momento em que eu comecei, irmãos, eu virei levita do grupo. Matei minha alma. Aleluia! Porque lá, irmãos, não tem esse negócio de ficar olhando quem é afinado, desafinado e coisa e tal. Lá você vai extrair o de você. E naquele momento, sabe o que eu extraí de mim? Adoração. Irmãos, eu cantei ao único que é digno. Eu cantei até 3 palavrinhas, música de 3 palavrinhas. De nosso general é Cristo. Eu cantei Alfa e Ômega. Eu cantei Davi Sasser. Irmãos, aí o irmão falou assim: nossa, nós temos um levita no nosso grupo. Se eu tivesse um celular aqui.
ia para minha rede social. Brincadeiras à parte. Mas nós estamos numa caminhada não para desistir. Nós estamos num processo de Deus não para jogar toalha, mas nós estamos num processo de Deus para ser encontrados, aprovados por Ele. Eu já vivi momentos na minha vida, irmãos, que eu cheguei a momentos de entregar a aliança para minha esposa, porque eu achei que realmente não tinha mais nada que pudesse livrar de uma morte. Eu entreguei a aliança para minha esposa. Falei assim, se eu não sair daqui hoje, eu tenho certeza que de amanhã eu não passo diante das circunstâncias. Mas Deus é o que dá a palavra final em nossa vida. Se Deus tem promessa para você, se Deus tem promessa para sua casa, se Deus tem promessa para sua família, se Deus tem promessa para sua cidade, há de cumprir em nome de Jesus. Mas permaneça no processo. E aí eu quero falar sobre essa caminhada de um aprovado. Há uma caminhada que, olhando para a vida de José, nós vamos ver que José, ele realmente recebeu a promessa. José realmente, ele recebeu uma promessa, não foi de um pastor, não foi de um profeta, ele recebeu uma promessa direta de Deus. E quando ele chega para compartilhar a promessa de Deus, o pessoal começou a falar assim, ixi, tomou muita Coca-Cola. Isso aí toma Red Bull, tá saindo da, né? Ei, isso aí tá, né? Ao ponto que ficaram tão grilados com José, que criaram inveja dele. Irmãos, todo aquele, segura essa, todo aquele que tem uma grande promessa de Deus, vai levantar os invejosos para querer atrapalhar ou cessar a promessa de Deus na sua vida. Sabe por quê? Porque a promessa de Deus não se limita a você. Uau! A promessa de Deus não é apenas para você. A promessa de Deus vai chegar até você e vai alcançar e vai abençoar pessoas e mais pessoas e mais pessoas e mais pessoas. Porque não é sobre você, é sobre Ele que faz através e por meio de você. Aleluia! Então eu preciso entender isso. E aí eu falo assim, pastor, mas como que eu vou entender o processo de Deus? Quero falar 5 chaves para a gente entender esse processo de ser aprovado com Deus. Quem está comigo? Amém. Então, irmãos, Deus não escolheu José por sua força, mas por seu coração moldável. A trajetória dele nos revela 5 chaves para uma vida aprovada por Deus. Primeira, coloque aí, Marcos, por favor. Saia da zona de conforto. Quem estiver anotando, saia da zona de conforto. Gênesis 37:4 diz, quando os irmãos viram que o pai o amava mais, o odiaram. Sabe, irmãos, a casa do pai é o lugar do carinho, mas também da comodidade. José era amado, mas estagnado. Deus o amava demais para deixá-lo a rotina que ele estava vivendo. E aí nós precisamos entender, irmãos, que a zona de conforto não é um lugar seguro, é um campo de estagnação espiritual. Quantas pessoas se acomodam na vida, ficam ali na zona de conforto, que eles não vivem o novo, que eles não experimentam o que Deus realmente quer esticá-los. Então, irmãos, vou dizer para você, irmãos, no primeiro dia eu queria matar o Guilherme, com bom coração, tá, irmãos? No primeiro dia, subi na montanha, trazendo ainda algo que está bem fresquinho, no primeiro dia eu falei assim, gente, o que eu fiz para o Gustavo? O que eu fiz para o Guilherme? O que eu fiz para aqueles irmãos da igreja para me jogar nesse negócio? Não, eu vou sentar com eles. Viu, Igor? Eu falei assim, eu vou sentar com esses irmãos. Eu devo ser um pastor ruim demais. Eu devo ter feito assim algo com eles que eu não, acho que eles respeitaram, mas eu vou matar o Guilherme. Eu vou, irmãos, eu vou. Mas a verdade é o seguinte, se você não entra, se você está na zona de conforto, você não pode vivenciar, você não pode viver aquilo que Deus quer esticar você, quer fazer que você experimente, quer que você amplie sua visão, quer que você veja outros contextos. E aí, irmãos, nós precisamos entender que muitas vezes está doendo e vai doer, irmãos. Só que é o seguinte, não vai te matar, vai te fortalecer mais, vai te colocar mais capaz.
Eu tenho certeza, irmãos, que eu só consegui chegar onde que eu cheguei, porque eu estava bem espiritualmente e bem emocionalmente. E havia uma mulher intercedendo por mim. Porque o tempo todo que eu fiquei nesse período fora, a Íria orou o tempo todo por mim. Porque mulheres que dobram seus joelhos, ela tem maridos levantados. Pais que já doem os joelhos dobrados, os filhos são restaurados. E eu posso dizer para vocês, irmãos, que a minha esposa, ela falou assim: Jean, eu senti um cansaço. Ela compartilhando comigo, eu senti um cansaço que eu não sabia de onde era. Eu falei assim: eu sei de onde era. Porque nós somos uma só carne. E o princípio espiritual, irmãos, ele é real. Então, nós precisamos entender que se eu poderia poderia falar, não, vai lá, participa, e tantas outras coisas que já aconteceram conosco aqui. Eu sempre digo para os irmãos, quando aparece alguma situação, não é que eu fico atrás de movimento, mas eu, como pastor desse rebanho aqui, eu vou lá e vou ver com os olhos, vou ouvir, vou estar orando em oração para saber se realmente é algo que agrega, realmente é algo de Deus, ou é mais um vento que está passando. Por quê? Porque eu entendo que eu não posso ser mais um nessa terra. Você não pode ser mais um nessa terra. Não, vou repetir, você não pode ser mais um nessa terra. Irmãos, por que nós temos tantos médicos hoje que são meia boca? Por que nós temos tantos pastores que são meia boca? Por que nós temos tantos professores que são meia boca? Sabe por quê? Porque eles chegam no bom e ficam ali. A zona de conforto é um grande mal para todo mundo. Você precisa esticar, você precisa avançar. Eu sempre gosto de falar sobre a minha filha, que ela, cada ano que passa, os espetáculos que ela faz, cada vez fica melhor, cada vez fica mais profissional, cada vez mais cheio de realmente ali uma mão especial, de um olhar de um profissional. E eu digo assim, muito bem, Lohane, você superou. E eu quero dizer algo para você, você foi chamado para se superar a cada dia, a cada ano, a cada momento. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo, você foi agraciado por Deus e você não pode simplesmente achar assim, porque eu não vou dar em nada, porque eu não consigo nada. Irmão, você tem Deus dentro de você. E aí eu preciso saber, irmãos, você vai ver Albert Einstein. Einstein sempre falava sobre essa grandeza de Deus, que ninguém conseguiria compreender todo o universo que Deus fez, porque Deus é infinito. E aí quando a gente vai para o cristianismo, a gente fala assim, como é que o infinito habita no finito? Aí é o mistério de Deus. Aleluia. E aí, irmãos, eu vou repetir, a zona de conforto não é um lugar seguro, é um campo de estagnação. Então não tenha medo do novo. Você pode olhar para quem está do seu lado e dizer assim, não tenha medo do novo. Não tenha medo do diferente. Em frente. Tenha alicerces. Martinho Lutero, irmãos, ele poderia ter permanecido como um monge, confortável, vivendo do luxo da religião. Ele poderia, irmãos, permanecer ali, mas, e ele cumprindo ritos e dogmas e rudimentos, mas quando ele leu Romanos, capítulo 1, versículo 17, que diz assim, o justo viverá pela... Aí, irmãos, ele decidiu sair da zona de conforto e desafiar a igreja medieval com suas 95 teses. E esse passo custou sua paz, segurança, mas abriu caminho para uma reforma protestante. A Manu estava ministrando aqui falando assim, nós cremos no avivamento, nós esperamos pelo avivamento, nós estamos sonhando pelo avivamento, nós estamos gerando avivamento. Irmãos, Deus precisa de um homem e uma mulher que tenha realmente desejo pela presença de Deus. Porque aqueles que buscam a Deus encontram. E aí, irmãos, para esse buscar, para esse céu na terra, eu preciso o quê? Sair da zona de conforto. Muitas vezes vai te custar um perdão, vai te custar caminhar segunda milha, vai te custar jejum, vai te custar você deixar coisas, vai te custar, mas esse custar é o sair da zona de conforto. A primeira chave é sair da zona de conforto. O que em sua vida parece seguro? Olhe para cá. O que em sua vida parece seguro, mas está impedindo de crescer? Pense um pouco aí.
te traz segurança, mas você impede de você crescer. De repente é um concurso público. Você sempre sonhou para ser um empresário, ser um empreendedor, mas o seu concurso público te impede de avançar. A coisa mais difícil para uma pessoa, e eu vou dizer como pastor, é deixar uma vida profissional e viver de dízimo e oferta. Eu, por muitos anos, pensava na minha cabeça, dizia assim, não, eu vou ser um profissional, a minha profissão é uma profissão que dá bons recursos, traz uma vida estável para a sua família, eu poderia escolher a minha profissão. Mas quando Deus me chama para o ministério, irmãos, e Ele veio no processo, diga comigo, processo. Deus foi trabalhando no meu coração, no coração da minha esposa. Ele foi trabalhando. Quando o pastor Joaquim me chamou, o pastor Joaquim, meu pastor, lá em Palmas, da Getsemane, ele me falou assim, Jean, deixa o trabalho e vem ficar de tempo integral no ministério. E eu falei, sim, senhor. Irmãos, eu não perguntei como que seria meu salário, eu não perguntei quais seriam os benefícios, eu não perguntei o que eu teria de segurança, eu apenas disse sim. E sair da zona de conforto é você confiar na soberania e no cuidado de Deus em todo o tempo. Você pode dizer amém? Deus não chamou você para ser mimado, mas para ser moldado. Você pode repetir isso? Deus não me chamou para ser mimado. Diga aí, meu irmão, não tenha medo não. Deus não me chamou para ser mimado, mas para ser moldado. Num tempo onde de tanto mimimi, né, Joaquim Júnior, tanto mimimi, tanta coisa que pode, não pode, coisa e tal. Quero te dizer para você, você não foi chamado para ser mimado. Deus vai te moldar. Deus te ama tanto, te ama tanto, te ama tanto, que não vai deixar você ficar do mesmo jeito. Ele vai usar meios, Ele vai usar situações, circunstâncias. Por quê? Porque Ele te ama. E Ele não quer que você seja aí uma pessoa de 40 anos vivendo como um de 17, de 15. É a coisa mais irmãos, é a coisa mais vergonhosa. Um camarada tem 50 anos querendo andar igual um boyzinho de 15. Ou uma mulher de seus 30 e tantos anos andar igual uma cocotinha por aí pela rua. Oh, Deus. Meu amor, ore por mim. Ela está participando do culto online. Deus abençoe, viu, meu amor? Te amo. Segunda chave. Tenha um posicionamento espiritual. Diga comigo, posicionamento espiritual. Mais forte, tenha um posicionamento espiritual. Gênesis 37, 20 diz assim, veremos então o que será dos seus sonhos. Sabe quem estava dizendo isso aqui? Seus irmãos, maravilhosos, filhos de Jacó, os patriarcas. Eles falaram assim, vamos jogar ele no poço, viu, Fátima? Vamos jogar ele no poço e vamos ver o que vai ser dos seus sonhos. O ódio dos irmãos de José o levou à cova. Mas a cova, irmãos, era o ponto de ruptura com o passado e de rendição total a Deus. Era o ponto de ruptura do passado e um ponto inicial de rendição a Deus. Vai chegar um momento, irmãos, que você vai pensar assim, por que eu vim parar nessa cova? O que eu estou fazendo aqui nessa cova? Onde Deus está aqui comigo nessa cova? Irmão, pode ficar tranquilo, Deus está na cova. Ele não vai te abandonar na cova. Perguntaram para João Paulo II, o Papa, perguntaram assim, onde estava Deus no holocausto? Perguntaram para ele, instigando, onde estava Deus no holocausto? Por que Deus não interviu? E João Paulo, com uma sabedoria, Papa João Paulo II, respondeu com uma sabedoria muito grande. Ele disse assim, Deus estava sofrendo com os judeus nos campos. Deus estava nas câmaras de gás. Deus nunca abandonou os judeus. E você pode ver que hoje eles são a nação que eles são, porque Deus está com eles. Você pode dizer amém? Toda promessa exigirá uma renúncia. Diga comigo, toda promessa vai exigir de mim uma renúncia. Você terá que escolher entre agradar a homens ou agradar a Deus, irmãos. Irmãos, Filipenses 3:8 diz assim, considerai tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Que sonhos, amizades, hábitos, pecados precisam ser deixados na cova.
Quais? Quais? Porque tem amizades, irmãos, que não te levam para Deus, te afastam de Deus. Tem relacionamentos que não te levam para Deus, te afastam de Deus. E você precisa entender realmente que esse início para viver essa ruptura, você vai ter que abrir mão. Você vai ter que dizer não. Você vai ter que dizer beijinho no ombro, tchau, tchau. Porque, irmãos, a gente fala dessa forma para poder ser mais aceito, mas é isso mesmo, irmãos. Tem pecado que, enquanto você não abandonar, você não vai acessar as promessas de Deus. Terceira chave, supere os momentos difíceis. Gênesis 37, versículo 8 diz assim: e venderam José por 20 moedas de prata. José saiu da cova, mas foi para o mercado. Vendido como escravo, humilhado, traído, abandonado, mas ainda assim vivo. Irmãos, José foi vendido como escravo, ele foi humilhado, traído, abandonado, mas ele estava vivo. E aí a gente diz, cantando o cântico que é bíblico, muitas vezes abatido, tendo as marcas de Cristo no nosso corpo, mas nunca destruídos. Enquanto a vida há esperança. Você respira? Estava caminhando lá, determinado momento da montanha, e quem estava no meu grupo, ele estava com problema de depressão, e ele falava assim: a minha questão é não querer viver, minha questão é o alcoolismo, a minha questão é a depressão, e eu, às vezes, a minha vontade é só morrer. E em um determinado momento lá, eu pude sentar com esse homem. E eu disse para ele assim: cara, eu tenho uma irmã lá na igreja, que ela luta para viver. Ela tem câncer, ela vai para a igreja, ela já venceu uma etapa, já voltou, e o que ela mais quer é viver. E eu fui falando do testemunho da Fátima para aquele homem forte, empresário, poderoso, mas que não queria viver. E eu falei: deixa eu te dizer, eu conheço pessoas que lutam para viver. Deus te deu uma vida. E você precisa pensar nessa vida que Deus te deu, porque tem muita gente por aí lutando para viver, para poder viver aquilo que Deus tem para ele, porque ele sabe que, mesmo que o corpo desfaleça, ele não vai entregar os pontos, vai continuar permanecendo na fé. Fátima, você estava lá na montanha pregando. Sabe, irmãos, a dor pode ser o transporte da promessa. Você pode dizer isso comigo? A dor pode ser o transporte da promessa. Às vezes, irmãos, Deus não remove o vale, mas te fortalece dentro dele. Gênesis 39, 2 diz o seguinte: o Senhor estava com José. Você pode dizer comigo? O Senhor está comigo. Não, você não entendeu. O Senhor está comigo. Diga bem forte, Fátima: o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor está comigo. O Senhor estava com José e o Senhor está comigo. E eu vou vencer o vale, eu vou vencer as situações. Eu sei como que eu vou vencer: na dependência de Deus. Irmãos, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Assim escreveu o salmista. Aleluia! E eu preciso trazer, irmãos, não ficar apenas na letra, porque nós somos ótimos da letra, mas nós precisamos trazer essa verdade para o nosso coração, para a nossa vida. Irmãos, murmurar é concordar com o inimigo. Você pode dizer isso? Murmurar é concordar com o inimigo. Adorar no deserto é construir um altar no meio da batalha. Eita, glória a Deus! Eu vou repetir: adorar no deserto é construir um altar no meio da batalha. Hudson Taylor, missionário na China, perdeu esposa e filhos no campo missionário. Poderia ter desistido, mas perseverou. Sabe qual foi o resultado? Milhares conheceram o Evangelho e até hoje
existe uma descendência espiritual por causa da sua fidelidade. Você não está fazendo apenas para agora, você está fazendo para a eternidade. Ah, queridos, esses dias atrás, eu e Iria tivemos em Palmas, um grupo de irmãos esteve junto conosco lá, e aí a gente começou a ver algumas pessoas, alguns que não eram mais novinhos, mas agora já adultos, que foram ovelhas nossas quando eram adolescentes. Aí um chegou, abraçou, e aí, pastor, e coisa e tal. E eu, como sempre, né, irmãos, que eu sou ótimo para guardar semblante, né? Tudo bem, coisa e tal. Eu sou o fulano tal, lá da Getsemane. Eu era adolescente, era desse jeito, assim, era tal. E agora estava aquele rapazão, o tecladista. O outro estava ministrando louvor, o outro estava servindo na mídia e coisa e tal. E a gente foi, né, vendo aquela coisa assim, e todo mundo ativo na obra de Deus. Amém. E aí eu compartilhei com a Iria e falei assim, meu Deus do céu. A semente que nós plantamos no coração desses adolescentes, a gente está vendo agora com os nossos olhos. Ontem, estava acontecendo a Marcha para Jesus lá em Tumbiara. E aí um músico do Davi Sasser estava tocando. E aí ele chegou para a pastora de lá e falou assim, eu conheço o pastor Jean e a pastora Iria. Eles já cuidaram de nós. E aí tirou uma foto, mandou um abraço e coisa e tal. Alguém que a gente cuidou. Está aí no mundo, no Brasil, ministrando, abençoando pessoas. Você não sabe por que Deus te levantou com tanto poder, mas você sabe de uma coisa, que Deus não joga dados, que Deus faz tudo com um propósito, que Deus está investindo em você, para que através de você, centenas e centenas de pessoas sejam abençoadas. Aleluia, aleluia. E aí, irmãos, você pode estar se perguntando, por que estou aqui? Ou dizendo, Senhor, me prepara aqui. Você pode fazer essas duas indagações. Senhor, por que estou aqui? Ou você pode mudar o discurso e dizer assim, Senhor, me prepara aqui. Tem gente que reclama da cidade. Tem gente que reclama da família. Tem gente que reclama do pastor. Tem gente que reclama até dele mesmo. E a questão não é reclamar, é saber, Senhor, me prepara aqui. Me prepara em paraíso. Me prepara na empresa onde eu estou. Porque onde que eu estou, se eu for fiel, o Senhor vai me confiar mais e mais talentos, mais e mais confiança, mais e mais depósito. Você pode dizer isso? Amém? Tem gente, irmãos, que a gente confia, talvez você nunca percebeu, mas todo culto tem 2 intercessores lá orando por você aqui. Se você não percebeu, o seu carro está seguro lá fora porque tem os centuriões que estão lá fora. Se você nunca percebeu, tem alguém que está servindo lá no HP Kids que naturalmente gostaria de estar aqui recebendo uma palavra, participando do culto aqui, mas eles estão lá servindo. E a questão é o quê? Me prepara aqui. Você pode dizer isso? Senhor, me prepara aqui. Me prepara. Me prepara. Quarta chave, seja fiel mesmo no esconderijo. Diga comigo, seja fiel mesmo no esconderijo. Gênesis 39, 9 diz assim, como poderia eu pecar contra Deus? Na casa de Potifar, José prospera, mas enfrenta tentação. Ele poderia ter cedido, escondido, justificado, mas escolheu a fidelidade invisível. A fidelidade em segredo é o que sustenta a honra em público. Irmãos, José, todos sabem, havia a mulher de Potifar, que o pastor Paulo até fala e a gente ri sempre, né? Aquela mulher endemoniada, que ela tirou a roupa de José e quis realmente envolvê-lo numa prostituição, num adultério. Mas José permaneceu firme. Potifar sabia a mulher que tinha. Potifar sabia o tipo de mulher que tinha. Porque dentro das leis, da cultura da época, ele teria mandado matar José, mas ele mandou para o cárcere. Mas José não levantou a voz, não murmurou, não reclamou, permaneceu fiel
ao Senhor. A sua fidelidade vai falar muito sobre como você vai viver os seus dias. A fidelidade é o segredo que sustenta a honra. A fidelidade no secreto é o que sustenta a honra em público. Tiago 4:7 diz assim: submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Billy Graham, certa vez, ele escreveu e ele disse o seguinte: o maior teste não é o púlpito, é a vida particular. Ele recusou inúmeros convites para posições políticas e manteve a sua integridade, pregando Cristo ao longo de quase 70 anos. Sua fidelidade no secreto lhe deu credibilidade no público. Não é o talento que sustenta você no palácio, é o caráter forjado na casa de Potifar. É o caráter forjado diante das adversidades. É o caráter forjado aquele lugar onde você é testado, que vai te manter firme. Irmãos, em todo o processo que nós vivemos, nós tínhamos uma certeza: não havia mancha nas nossas mãos. E foi isso que sustentou e sustenta nossas vidas. Porque a gente sabe sobre a fidelidade que nós temos a Deus diariamente. Muitas vezes eu escuto uma piadinha ou outra aqui. Todo mundo faz. Todo mundo está fazendo. Aí eu vou com aquela conversa que a gente já ouviu lá atrás. Você não é? Você não é? E é isso mesmo, você não é todo mundo. Você é filho do Deus vivo. Você tem as normas e regras e padrões de Deus para a sua vida. E é nisso aqui que você tem que estar caminhando. Você não está atrás de aplausos. Você não está atrás de público. Você não está atrás de link, de like. Você deve estar buscando ser aprovado por Deus. Você pode dizer amém por isso? E aí, irmãos, você é fiel quando ninguém está vendo? Não pergunte para quem está ao seu lado. Pergunte para você: eu sou fiel quando ninguém está vendo? Para encerrar, a quinta chave é a seguinte: revele a presença de Deus na adversidade. Gênesis 39:23, eu acho que está no telão, diz o seguinte: o Senhor estava com José e lhe dava êxito em tudo. Repita comigo: o Senhor estava com José e lhe dava êxito em tudo. Mesmo preso injustamente, José se tornou referência de excelência no cárcere. Quem é aprovado por Deus prospera mesmo em terrenos hostis. Você pode repetir isso comigo? Quem é fiel a Deus, quem é aprovado por Deus, prospera mesmo em terreno hostil, em terra seca, em deserto, em tempo de crise. Eu disse algo no começo desse ano aqui, e eu tenho visto isso, que começaram o ano falando tanta crise. Sim ou não? Vai ter crise, vai ter crise. E aí Deus trouxe uma palavra para nós, que ninguém aqui passaria por essa crise, que nós íamos prosperar. Nós enfrentaríamos, mas ninguém ia passar fome, ninguém ia ficar desempregado, ninguém ia realmente ficar mendigando o pão. Você entende isso? E pelo contrário, eu tenho visto filhos dessa casa prosperarem. Muitos não prosperam porque não são fiéis a Deus. Não compete a nós. Porque não adianta você ter uma palavra e você ser infiel a Deus em dízimos e ofertas. Não adianta. É algo que pertence a você. E também não é por obrigação. Dízimos e oferta não é por obrigação. É relacionamento. Quem pode dizer amém? Será que Gênesis 41:38 diz assim: será que acharemos alguém como este homem, em que o Espírito de Deus está? A presença de Deus é visível, onde o caráter de Deus é cultivado. Sabe o que Faraó viu em José? A presença manifesta de Deus. Sabe qual era o currículo de José? Ele chegava nos lugares terríveis, hostis, complicado, mas onde ele chegava, a presença manifesta de Deus ali também chegava. Tinha problema na cadeia, ele foi colocado como administrador. Tinha problema em tantas outras situações no Egito, ele foi o solucionador.
se tornou o segundo do Egito. Se tornou o segundo. E o segundo por quê? Porque havia uma questão hierárquica que ele não podia ser o primeiro. Mas ele mandava mais do que o faraó. Ele que determinava quem comprava, quem não comprava. Ele que estava com tudo na mão. Sabe por quê? Porque ele foi aprovado por Deus. Ele passou pelo processo. Ele viveu o processo. Você não vê, irmãos, você não vê José reclamar, murmurar, jogar culpa em Deus, jogar a culpa nos irmãos. Chegou aquele momento que os irmãos falaram assim: rapaz, nós estamos no sal. Nosso pai morreu. José agora vai cantar aquele hino. A minha vitória tem gosto de mel, sabor de mel. Agora José vai cantar o hino, minha vitória. Agora chegou a minha vez, chegou a minha hora. Não, irmãos. Eles ainda mentiram. Falaram assim: ó, José, quando o nosso pai faleceu, ele falou que era para você nos tratar bem. José sabia que o espírito de mentira estava na vida deles. E José falou assim: eu acaso sou Deus? Eu acaso sou Deus? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus pegou tudo que vocês intentaram contra mim e converteu em bênção, e converteu em preservação, e converteu em continuidade. Porque, irmãos, aquilo que tentarem contra a sua vida, Deus vai converter isso em glória, em manifestação, em cuidado de Deus. Sabe, irmãos, será que as pessoas podem ver Deus em você, mesmo quando tudo está dando errado? Eu ouvi muitas vezes, já na minha caminhada de 20 anos de pastor, onde Deus está nesse negócio? Eu já vi muitas vezes, irmãos. Eu já vi muitas vezes pessoa chegar e falar assim: ah, eu não acho que isso é de Deus. Já ouvi muitas vezes. Mas eu sei de uma coisa, irmãos. Nesses 20 anos de pastorado, eu sei o que Deus já fez e abençoou centenas e centenas de pessoas. Pelo quê? Pela manifestação da presença de Deus, por esse processo. Pastor, o senhor já errou? Ixi! Entra na fila. Muitas vezes. Mas sempre preocupado em estar no processo de Deus, vivendo a vontade de Deus, sendo aprovado por Deus. Porque nós não estamos aqui para agradar homens. E aí a gente fala aqui, irmãos, aqui não é uma igreja para frequentar. Aqui não é um lugar para massagear ego. Aqui é um lugar onde Deus vai trabalhar na nossa vida. Aqui é um lugar onde nós vamos ouvir a palavra de Deus. Aqui é um lugar para você entender que nós somos família. E família não abandona. Família, você luta até o fim. Eu vou repetir para você e para mim. Família a gente não abandona. Família a gente vai até o fim. Família a gente não escolhe, Deus escolhe. Se você chegar para a Lohane e falar assim: Lohane, você queria ter um outro pai? Certamente ela vai falar assim: ah, eu queria ter um outro pai. Talvez não tão bravo, tão isso, tão aquilo. Ela certamente. Já houve um momento até que ela falou assim: oh Deus, por que você não me deu outro pai rico, cheio do dinheiro? Né? Você pode perguntar para ela. Mas família a gente não escolhe, Deus escolhe. E a Lohane recebeu o pai que ela precisa. Recebeu a mãe que ela precisa. E assim é nós, como família espiritual. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos entender que, mesmo quando estiver dando errado, Deus está conosco. E não quer dizer que está dando errado, que não tem aprovação de Deus. Poderiam chegar para José e falar assim: ai, José, cadê a promessa de Deus? Ninguém fazendo figurinha, tá? Aqui tem uns adolescentes, irmãos, que o negócio é feio. Poderia chegar e falar assim: mas cadê a promessa? Aonde que está a promessa de Deus? A promessa de Deus está com Deus. E Ele não perdeu a promessa. Ele está num processo, agindo. Dia 12 de outubro, nós vamos ter um batismo. Dia 12 de outubro vai ser o dia em família.
E eu estou contando os dias, porque no dia 12 de outubro eu vou batizar um neto. E a Ilma. Eu vou batizar o neto, a Ilha vai batizar a Ilma. Porque o neto, ele veio aqui numa reunião para um culto de ação de graças, para abençoar o prefeito e os vereadores. E alguém fala assim, pastor fica fazendo essas reuniões políticas na igreja e coisa tal. Não era política, totalmente. Os irmãos se conhecem muito bem. Não peço voto para ninguém, mas nós entendemos que nós somos uma voz profética na cidade. Fiz um culto para orar por eles e ainda falar assim, ó, o neto estava aqui, falei assim, ó, a igreja não precisa de prefeitura, a igreja não precisa de político, é vocês que precisam de Deus. E falei assim, e se entrar por corrupção, Deus tira vocês de lá. Falei ou não falei isso, neto? Falei, se entrar por corrupção, Deus tira de lá, porque nós estamos orando por essa cidade. Se roubar, Deus vai trazer a luz. Foi a mensagem do dia. Não foi isso, neto? O neto ouviu essa mensagem e falou assim, rapaz, Deus me chamou para esse lugar. Ouviu essa mensagem. Irmãos, eu falei assim, agora não volta mesmo. A mensagem, profeta, e o neto entregou a vida dele para Jesus naquele dia. Está fazendo a classe de imersão. Dia 12 de outubro, na chácara, que daqui um dia vai soltar aí, nós vamos passar o dia lá nessa chácara, o dia em família. Não vai ter culto à noite nesse dia, vamos passar o dia todo lá. Vai ser lá. Vamos passar o dia todo lá. Culto, celebração, adoração. Vamos ter muita diversão, muito brinquedo para as crianças. Picanha para quem está na light, né? Tem um arroz e feijão para quem pode comer. Mas vamos ter picanha para quem não pode ficar comendo carboidrato. Mas eu sei de uma coisa. Deus sabe muito bem de todas as coisas. E nós estamos aqui, irmãos, para viver tudo aquilo que Deus tem para nós. José passou da casa do pai, ele recebeu o sonho. Na cova morreu o seu orgulho. Na escravidão aprendeu a servir. Na tentação escolheu a santidade. No cárcere foi fiel no silêncio. No palácio assumiu o propósito. Você está pronto para viver aprovado por Deus, ainda que incompreendido pelos homens? Eu vou repetir. Você está pronto para viver aprovado por Deus, ainda que incompreendido pelos homens? Porque muitas vezes, irmãos, o que você é chato, é esse chato que mexe com o coração de Deus. O posicionamento é que realmente vai agradar a Deus. Ah, mas todo mundo faz. Mas você não é todo mundo, você é filho de Deus. Todo mundo dá um jeitinho brasileiro. Você não é brasileiro no sentido espiritual. Você é cidadão do céu. A sua cidadania, ela é mais do que isso. Ah, mas o brasileiro é isso. Então, irmão, você está no Brasil para mudar essa história. Você está aqui para realmente fazer um posicionamento fiel. E eu quero encerrar, enquanto que o Robson e a Cleide levam a ceia para as crianças. Eu quero perguntar para você, qual a zona de conforto que está te impedindo, que Deus está te pedindo para abandonar nessa noite? Qual zona de conforto Deus está pedindo para você abandonar nesta noite? Quais renúncias você precisa fazer hoje? Onde você precisa permanecer fiel, mesmo sem recompensas visíveis? A presença de Deus tem sido perceptível em sua vida? Efésios 4:1. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora nesse texto. Efésios 4:1. Efésios 4:1. Obrigado. Viva de modo digno da vocação que recebeu. Viva de modo digno da vocação que você recebeu. Seja encontrado fiel ao Senhor. Essa noite, talvez Jesus volte. Talvez volte amanhã. Talvez Ele volte para você essa semana. E a questão não é quando Ele vai voltar. É que quando Ele voltar, você vai ser encontrado fiel. E a questão é, tudo o que você já passou na vida, você pôde ver a mão de Deus forjando você, trabalhando em você, trazendo você de volta para o lugar que Ele sempre quer, que é na presença dEle e forjando você para viver o propósito
pelo qual você foi criada. Viver o propósito pelo qual você foi criada. Ontem, Íria estava ministrando, esse final de semana, ela estava lá em Foz do Iguaçu, ministrando numa convenção para mais de 800 mulheres. E foi tremendo, tremendo. E a Íria, ela sempre teve uma palavra de Deus, de ir para as nações, de ir para muitos lugares. Só que a Íria que hoje está, ela tem tanta bagagem. Ela sempre teve a presença de Deus. Você entende isso? Ela sempre foi essa mulher águia, essa mulher cheia de Deus. Mas tudo que ela já passou em família, em vida, hoje ela pode ministrar não apenas para mulheres, mas ela pode ministrar em qualquer lugar. Porque ela não vai ministrar teoria, ela vai transmitir vida. Você entende isso? Mas houve todo um processo em que ela foi aprovada. E eu tenho no meu coração, eu já disse isso aqui algumas vezes, porque Deus tem essa casa como uma casa de envio. Um envio para as nações, para as multidões, para os lugares. Porque poderia sair algo de Paraíso? Sim. Daqui já saiu gente para os Estados Unidos, já saiu gente para Portugal, já saiu gente para tantos lugares. Porque Paraíso é uma cidade profética. Porque Deus não escolhe grandes coisas para manifestar a sua glória. Porque se é grande, não, é porque era grande, é porque era poderoso. Deus escolhe os pequenos. Você pode olhar para quem está falando, Deus escolhe os pequenos. Deus escolhe os pequenos para fazer grandes coisas. E Deus escolheu você para fazer grandes coisas. Mas isso, irmãos, precisa de uma aprovação. Nós precisamos esticar. Nós precisamos sair da zona de conforto. Nós precisamos viver os sonhos de Deus. Eu não posso me acostumar com o bom. O bom é um problema. Irmãos, o bom é um problema. Há um excelente diante de nós. Eu acho que você não entendeu. Há um excelente diante de nós. Se você se acostuma com o bom, você não vai melhorar. Você não vai avançar. Você vai, não, tá bom, tá bom, tá bom. Sabe aquela coisa de franciscano? Ah, tá bom, é assim mesmo, coisa e tal. Porque eu já fui melhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você for olhar e falar, eu já fui mais do que meu pai, que minha mãe. Seu pai e sua mãe serviram de plataforma para que você fosse maior, para que você seja maior. Seu pai e sua mãe foram grandes em determinadas áreas? Sim ou não? Sim, irmãos, todos nós temos algo que a gente olha para os nossos pais e fala assim, para aguentar eu, só meu pai e minha mãe. Eu descobri algo essa semana, não vou descer daqui pulando não, vou andar.